nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui mais uma vez neste episódio do podcast, onde nós queremos tratar de coisas concernentes ao Teu reino, à Tua obra, Pai, onde nós estamos aqui com a presença do irmão Christian, Senhor, a qual nós te pedimos a Tua bênção sobre a vida deste Teu servo, Senhor, Amém, e sobre as nossas vidas, ó Deus, para que possamos conversar de assuntos, ó Deus, edificantes nesta noite, neste Amém, lugar. Senhor. E abençoar, Pai, aqueles que também nos assistem, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas que estão nos assistindo também sejam edificados pela Tua Palavra, Pai, e que a Tua Palavra venha gerar frutos em nossos corações, a 100, a 60 e a 30 por um, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Olá, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais um episódio do nosso IBcast, né? Onde nós contamos com a presença do irmão Ângeles, do Thiago Santelmo, nossos obreiros aqui, e também com o nosso irmão Christian Braga, né? Da Assembleia de Deus de Rio Pardo. Isso, também obreiro ali na Igreja da Assembleia de Deus, estará conosco aqui também, participando aí desse nosso podcast. Amém? Prazer, Christian, seja bem-vindo, que Deus te abençoe a sua vida em nome de Jesus aí. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, de conversar um pouco, né, sobre a obra de Deus, né, sobre as nossas experiências, né, que cada testemunho que a gente dá ajuda, né, para edificar a nossa vida, né, Com certeza. e para edificar a vida dos irmãos também. Fico feliz e grato pelo convite aqui dos irmãos para estar aqui. Amém. É uma bênção ter o irmão aí, né? E a gente já sabe um pouquinho por cima a história do irmão aí, né? As viagens, né? As experiências, os testemunhos. Mas a gente trouxe o irmão aí para explorar um pouquinho mais, né? Ver o agir de Deus aí, ver o irmão agindo, né? Diante disso, né? Do que Deus tem dirigido o coração. Mas antes a gente queria saber um pouquinho como é que foi a tua conversão, irmão. Assim, se já nasceu dentro da igreja ou veio a se converter depois, a família, alguma coisa do tipo, né? Sim, não, na verdade, da minha família mesmo é só eu, né? Eu tenho uma tia distante, né? Minha tia-avó, né, que é da Assembleia ali, né, que já era convertida há anos, né, mas, vamos dizer, do miolo da minha família ali, pais, irmãos, né, tios próximos, é só eu mesmo, né. Sim. Depois que eu entrei para a brigada, né, juntamente com o Thiago, né. Entrou no mesmo ano que ele? Mesmo ano, mesmo mesmo curso, isso, 2012. Legal. E daí eu fiquei classificado lá em Charqueadas, né, e daí... Quando eu estava trabalhando lá em Charqueadas, teve uma época que eu estava trabalhando nos presídios, em 2013. E daí tem aquela época da nossa vida que a gente tá meio para baixo, né? Tá meio triste, né? E a gente não acha porquê, não sabe porquê. Né? Meio que o vazio existencial que todo mundo passa, né? Exatamente, meio... Os questionamentos. Meio sem nexo, né? Tipo assim... Tipo, não tendo um propósito, né? Lá. Tu acha que tu tem um potencial para fazer alguma coisa, né? Porque eu até me questionava, né? Não, de graça a gente não pode estar aqui na Terra, né? Tem alguma coisa pra gente fazer, né? E aí eu me lembro até hoje, né? Parece que veio uma imagem na mente, né? Eu debruçado assim nos muros da cadeia, bem grande lá, né? Eu debruçado assim. E daqui a pouquinho veio um colega da brigada, né? Da igreja. E conversa vai, conversa vem, né? E ele viu isso daí em mim. E ele falou assim, não, eu sei o que é isso, né? E eu sei o que pode passar isso daí. Conheço a igreja, né? Sou evangélico da Assembleia de Deus, né? E Jesus pode mudar a tua vida. Glória a Deus. Né? Esse vazio que tu tem aí pode preencher esse vazio, teus pensamentos vagos aí pode mudar, né? E eu te convido, vai lá na igreja, lá, assim, assado, fica a igreja, vai lá, tu vai gostar de ir nos cultos lá, vai lá. Lá em Charqueadas mesmo? Lá em Charqueadas mesmo. Na igreja. Sem compromisso, só vai lá pra te ver o que tu acha lá, tem o pessoal que toca, tem a banda, o pessoal do louvor, e eu sempre gostei de música, né, toquei desde pequeno, e aí vou ir. E, pra minha surpresa, a igreja ficava lá na Colônia Penal, né, onde ficava bem pertinho dos presídios lá, uma igreja pequenininha, né. E daí eu me lembro até hoje, eu fui lá, cheguei na igreja lá, e que nem eu conversei com o pessoal da igreja esses dias lá, né. A primeira vez que eu entrei na igreja evangélica lá, no caso foi da Assembleia de Deus mesmo, né. Já tinha visitado algumas vezes o grupo dos militares evangélicos, mas esporadicamente, né, uma vez lá que outra. Sim. Daí eu entrei na igreja de uma polo, uma bermudinha, de tênis, né? Cheguei, sentei bem atrás do banco e olhei assim, começou o culto. E quando começou o culto,
senti uma sensação diferente, né? Que eu nunca tinha sentido na vida, né? E comecei a sentir, e creio eu, hoje eu sei que era a presença de Deus, né? Também. E eu me lembro até hoje, eu sentei lá atrás, né? Geralmente quando a gente vai a primeira vez, né? Quando vê os visitantes, senta lá atrás, meio acanhado, né? Quer ficar meio de canto. Isso, que ninguém me veja, que ninguém me chame, não mande eu ficar de pé, levantar a mão e não fazer nada, né? Eu só tô aqui pra experimentar e entender a dinâmica. Eu só tô aqui pra me olhar, pra me ver como é que é. E aí tava um jovem lá na frente, lá. E daí ele olhou pra trás, me viu, e daí saiu de lá da frente, foi e sentou do meu lado, né? E me abraçou, né? E daí, quando ele me abraçou, parece que o Espírito Santo que estava nele, né? Se juntou comigo ali e me caiu em lágrimas, né? Me caiu em lágrimas e ele ficou o culto todo comigo ali, né? Me consolando, falou, não pode chorar, não tem problema, não precisa ter vergonha, tô aqui contigo, vou ficar aqui contigo, você não vai ficar sozinho, né? E daí fiquei o tempo todo ali e ele o tempo todo ali comigo, né? E daí passou o culto, senti a presença de Deus, né? Mas eu não aceitei Jesus, né? Mas eu era um pouquinho curioso, né? Sim. E quando eu vejo uma coisa eu quero saber mais e mais e mais e mais e eu queria conhecer mais, né? E daí que aconteceu? Eu comecei mais vezes, né? Daí eu perguntei qual que eram os dias de culto. Daí, não, tem 2 dias na semana, dia tal e dia tal. Eu, não, mas 2 dias não dá, né? Já tava achando pouco? Tinha que ter mais, né? Tinha que ter mais. Eles falaram, não, mas aqui funciona assim, né? Tem a congregação bairro tal, então aqui tem tal e tal dia, lá tem tal e tal dia. Então tá. Aí agora deu, né? E daí eu ia. Só que daí eu não conhecia muita coisa, né? E daí também não conhecia os hinos, não conhecia quase nada da palavra de Deus, né? E daí muito engraçado que daí como eu já tocava, né? Daí os hinos eu que inventava, né? Mas eu inventava do meu jeito, né? Daí hoje a gente sabe, né? Que na verdade eu tava orando a Deus o tempo todo, né? Tava lá tocando e conversando com Deus. E pra minha bênção tinha um irmão da igreja, que é da brigada também, no quarto na frente do meu, no alojamento, né? Jonathan. E ele é um rapaz, era convertido há muito tempo e ele muito estudioso da palavra. E ele estudava bastante a palavra todo dia, né? E ele era da igreja de Santa Cruz, né? Não era da Assembleia de Deus, né? Da Batista, da Palavra Viva, nenhuma denominação. A denominação era a Igreja de Santa Cruz, em Santa Cruz, né? E daí... André Barbosa, né? Pastor deles ali. Eu acho que é mesmo. André Barbosa. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí a gente ia junto para os cultos, né? E aí o que aconteceu? Na verdade eu fui um discípulo dele, né? Ele foi, pegou a Bíblia, né? Começou a me ensinar, ó, começa a ler por aqui para te entender a Bíblia. Isso é importante, né? Isso Ter um discipulador, né? Mas faz toda a diferença, porque tu pega a Bíblia e aí o que é o nosso normal de ler? Tu vai ler, começa desde o comecinho. Não, tá errado. Claro que não tá errado. Mas tem alguém para te dizer, ó, aqui pra cá é o Antigo Testamento. Facilita um pouco, Jesus, claro, pra cá é o Novo. Aqui lê Mateus, Marcos, Lucas, João, assim, vai te explicar sobre a trajetória de Jesus. Sim. Lê antes aqui, lê assim, né? Lê um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas isso me ajudou bastante. E ele foi me ensinando, né? Ele foi me ensinando, né? E até um episódio que me lembro na mente, ele falou, não, agora o Braga, tu tem que ter uma Bíblia, né? Tu não tem Bíblia, não, então vamos comprar uma Bíblia, né? E essa Bíblia que eu tenho hoje, né? Eu só mudei a capinha, mas é a mesma. E aí eu falei, tá, quanto que é a Bíblia? E ele falou assim, não, compra uma Bíblia boa pra ti, assim, assado. Não, então tá, pode comprar. Quanto que é? R$100? Não, meu irmão, sei não. Na época era dinheiro, né? Mas eu não sei, é dinheiro, né? Não, faz assim, ó. Tu compra, eu te dou a minha palavra, que tu nunca vai se arrepender na tua vida de ter investido isso daí. Né? E Deus vai te honrar, porque tudo que é investimento pro reino de Deus, né? Deus abençoa a gente, né? Sim. Porque tu tá honrando a Deus investindo no teu conhecimento, né? Pra agregar na obra de Deus. E aí eu comprei essa bênção aqui, ó. Uma bênção mesmo. E aí então fui lendo cada vez mais, lendo todo dia, né? E ele foi me ensinando. E aí eu fui indo.
né? Até o momento que eu aceitei Jesus, né? Na minha vida, né? Graças a Deus, confessei a fé cristã, né? E aí, desde então, tô aí no caminho, né? Tô aí na palavra, né? Firme e forte, graças a Deus. Tu já era casado nessa época ou não? Não. Tu era solteiro? Eu era solteiro. Tua esposa já era da... Já era. Era crente? A família dela já é toda cristã, né? O pai, a mãe dela, né? E ela também... Tem pedigree cristão que nem diz outro, né? O E ela- povo era mais... Isso, e ela... Não, os avós dela não, só os pais mesmo. Só os pais, né? Os pais já eram da igreja, né? E daí ela nasceu nesse berço cristão, né? E daí que eu digo, né? Até hoje, né? Que... No caso, o Jonathan, né, esse irmão, né, que me auxiliou bastante, né, me deu os pontapés inicial, né, e hoje, como a minha esposa tem mais experiência, né, minha esposa já foi 2 vezes missionária, né, foi missionária com os pais dela, né, e depois foi missionária com a gente, eu e ela, né, então, daí ela tem bastante experiência, né, isso aí de vivência, né, ela tem bastante, né, e certas coisas ela me ajuda e muito, né, exatamente o que a Bíblia diz, né, a mulher sabe dificular, né? Sim, e aí ela falou, ó, não vai aí que é fria, né? Não faz isso que antigamente não deu certo, né? Aqui é melhor do que por aqui, né? E daí eu gosto sempre de dizer na igreja, né? Que ela que me auxilia bastante nisso daí, né? Glória Me a ajuda Deus. muito, né? Bem, que benção. É discipulador, então. Tá casado há quanto tempo agora? Eu me casei foi em 2015. 2015 já, tá quase 10 anos, ó, ano que vem já faz 10 anos. Mas aí tu ficou quanto tempo lá em Charqueadas, lá, na igreja lá? Pra depois vir pra Rio Pardo? Depois eu vim pra Rio Pardo, morar aqui em Rio Pardo depois que eu casei, né? Foi depois de 2015. Mas tu é natural da onde? Daqui de Rio Pardo mesmo. Ah, já é daqui mesmo. Daqui de Rio Pardo mesmo. E eu vim pra cá, mas eu continuei trabalhando lá. Daí eu trabalhava 2 noites, às vezes 3, né? E vinha pra casa, né? Daí às vezes eu frequentava a igreja lá. E como falei lá, é muito interessante. Hoje, por causa da pandemia, muita coisa mudou, né? Sim. Daí lá, agora não tem mais o grupo dos militares evangélicos, né? Mas antigamente tinha o grupo dos militares evangélicos dentro do quartel. Daí era uma bênção, né? Porque a gente tinha o nosso alojamento dentro do quartel. Daí tinha o culto dentro do quartel, né? Uma vez na semana tinha lá, reunia os colegas da brigada, dos bombeiros, né? Tinha pessoal do exército, da aeronáutica, visitantes, que iam lá e daí faziam o culto, né? E era bem legal, porque assim, tinha irmãos de várias denominações, não tem placa, né? Sim. É só o grupo dos militares evangélicos, né? Daí cada culto é uma novidade diferente, né? Daí cada culto, vou dizer, se eu dirijo, vou dirigir do jeito que eu tô acostumado, né? Se vocês dirigem do jeito que vocês bem diversificado, né? Isso, Uma isso. dinâmica muito diferente. Isso, Um né? culto é um presbiteriano, no outro é um assembleiano. Costal do fogo. Isso mesmo. Daí era bem interessante, eu gostava bastante, né? Daí era sempre... E também uma coisa, né? A palavra sempre com pregadores diferentes e quando o senhor tem uma palavra prega de uma maneira, né? Uma maneira, né? Mas todos pregam a palavra de Deus, né? Então, e interessante isso daí, porque daí cada vez, né, vinha um pregador diferente, né? Legal. Isso daí é muito interessante. É pra bom, gente. que adquire experiência também, né? E não fica bitonado às vezes numa questão só, né? É, por Não exemplo, que não, tu tem um padrão, né? Por exemplo, uma identidade ministerial, como a gente costuma chamar, né? Porque cada igreja tem uma identidade ministerial, né? A sua característica, a sua forma de ministrar o culto, né? A pragmática do culto. Mas, de uma certa forma, isso é uma experiência que tu também consegue somar na tua bagagem, no caso, né? É muito interessante. principalmente para quem já tem um pezinho em missões, né? Lidar com essas diferenças, né? É verdade. Tu tem um pezinho na É missão? verdade. Qual Olha, é o teu chamado, Su? Tá Eu descobrindo digo ou já pezinho descobriu? porque eu sei que o irmão já andou por outros lugares, né? E já a esposa também, né? meu chamado... Olha, Tu já descobriu ou tá descobrindo ainda? a gente tá sempre descobrindo, né? Tá sempre descobrindo. O que vier à mão faz, né? E ali Deus vai dando a Deus direção. colocar na mão da gente, a gente tenta fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades, né? O que dá pra fazer a gente faz, o que não dá, fazer Mas o tu acha que tem um fazer. coração inclinado pro missionário? Não. As missões, não. Não tem. Eu fiz, né, quando a gente foi pra Austrália, né? Começa do começo então, né? Conta essa Corre do experiência Rio da Grande do Norte, Austrália aí pra gente conhecer. Antes de ir pra Austrália, né? Eu e minha esposa a gente conversando, né? Vamos lá, vamos pra trabalhar e ganhar dinheiro, né? E nas minhas orações era assim, né? Eu pegava e orava pra Deus e falava, meu Deus, né?
for da tua vontade da gente ir lá, né? Amém, porque não é muito fácil. Mas se não for, amém também, mas eu quero ir. E assim, meu Deus, se eu ir, né, eu não vou me afastar da sua palavra, né? Vou continuar frequentando os cultos, né, na igreja, né, independente da placa da igreja que for, né, vou lá para adorar a Deus, para buscar a Deus, né, mas não quero fazer tua obra. Eu quero ir lá, quero trabalhar, ganhar dinheiro, não vou me afastar da palavra, não vou me desviar, mas não quero fazer tua obra, né. E trata aí com Deus aí. Sincero, né? Pra ver só, é que daí... Deus conhece o coração, só falou. Gente, Só externou o que já tava ali. Só expus, né? E aí, eu me lembro até hoje, né? Eu tava lá na igreja, lá, eu tava tocando violão, né? E daí o pregador, né? Que nem conhecia, né? Pegou e me chamou pelo nome, né? Falou pra eu me colocar de pé e o pregador falou assim, ó, irmão Cristo, Deus manda te dizer que não é tu que tá indo pra lá. É Ele que tá te levando pra lá. E tu vai fazer a obra dele. Não é o que tu quer fazer. Tu vai fazer a obra dele. Parece um pai falando pro filho, não, Até a criança que decide sou eu. É eu que sei, eu que Não sei. sabe de nada, guria. Quem tá te mandando pra lá é eu, então eu vou fazer o que eu quiser. É mais ou menos isso daí. E aí eu recebi a profecia, né? E aí a gente foi lá pra Austrália, né? E daí lá a gente... Isso foi no Brasil, essa no Brasil, antes de ir. Que ano isso? Antes de ir. Que ano isso? Foi em 2018. 18? Ah, Antes da pandemia. Sim, 2018. Isso, foi antes da pandemia. E aí a gente pegou e foi pra Austrália, né? E aí chegando lá na Austrália, né? A gente... Civiration, né? O seu creation, né? Civiration, né? A gente tava conversando antes, né? De começar o podcast, né? Eu fiz 2 meses, né, de aula particular de inglês, né? E daí eu cheguei lá, eu achava que falava alguma coisa, né? Daí quando eu cheguei lá... É pouco, hein? Tem que se puxar. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu não sabia era nada, né? Meu Deus do céu. E daí que eu tava falando aqui pros irmãos, né? Da gente aí, nosso incentivador, né? Ou incentivadora, né? Era excelentíssimo. Vai, eu meti e vira, né? Eu consegui as coisas. E eu, E daí a gente foi caminhando, né? E... Mas que eu gosto de dizer, né? É uma montanha russa, né? Às vezes tu tá lá em cima, às vezes tu tá lá embaixo, né? Sim. E daí a gente passou uns momentinhos meio complicado lá. Bem complicado, né? Nós é um país rico, tudo. Né? Eu gosto de ver como Deus trabalha muitas vezes, né? Que Deus trabalha, às vezes ele vai afunilando, até não ter escapatória, né? Pra fazer o que Deus quer na vida da gente. Né? E muitas vezes, né, acontece coisa na nossa vida parece que para forçar a gente a questionar a Deus, né, muitas vezes colocar em oração e dizer, por que Deus, eu faço tudo certinho, né, e tá acontecendo isso, né, mas a gente tem que olhar além do que os olhos podem ver, né, que na verdade pode ser a gente que não tá fazendo aquilo que Deus quer e Deus tá forçando uma situação, né. Sim. E a gente passou uns bocados ruins lá, né? E aí, mas não desistimos da fé, não murmuramos, não, vamos correr atrás, vamos ficar firmes, né? E vamos continuar indo na igreja, não vamos desistir, não, só temos dinheiro agora para onde eu vou na igreja ou vamos comer, né? Coisa apertou bastante mesmo, né? Sim. Mas daí com a graça de Deus, o pessoal lá, a gente entrava em contato, dava umas caronas para nós, né? E a gente foi na igreja. E aí, depois de um tempo congregando, o pastor Paulo, né, era irmão do pastor Romualdo, pastor da época aqui da Assembleia, né, era o pastor presidente da Assembleia de Deus Austrália lá. E daí... tu encontrou a Assembleia lá mesmo? Encontrei lá. Legal. E o pastor de lá era irmão do pastor daqui. Isso, mas é de bem de Deus mesmo, cara. E aí, logo na chegada, ele já convidou a gente pra gente auxiliar nos jovens, né, e daí como esposa canta, eu toco pra auxiliar no louvor. E daí depois uma conversa assim que a gente tá tendo aqui na mesa, né? Daí surgiu o assunto, né? E, tem uns irmãos, como se fosse no estado lá em Curitiba, né? De distância, né? Na cidade tal, lá em Brisbane, lá. E eles estão orando, né? Que eles querem que vá alguém lá para abrir uma igreja, né? Que era uma colônia de brasileiros lá, né? Que já tinha uma igreja lá e fechou, por algum motivo, né? E eles estão me ligando direto que eles querem que eu mande alguém para lá para abrir uma igreja para eles congregar na igreja, né? Bah. E aí falando isso me veio à mente,
né, que eu cortar um pouquinho, abrir um parênteses, né, que eu tinha um pensamento, né, até eu queria, como eu falei, era muito, ainda sou um pouquinho curioso, né, descobrir as coisas, né, e aí eu pensei, como é que deve ser fazer missão, né, não sei como é que é, eu só ouço falar, né, só ouço falar dos outros, né, a gente não tem experiência, né, e até pensei, não, mas eu tenho essa licença aí da brigada para tirar, né, esses 2 anos fora, até que eu podia tirar para fazer uma missão. E eu só pensando comigo, nunca coloquei em oração, nem pedi para Deus, né, mas Deus conhece o nosso coração, né, até os desejos mais singelos, né, mais íntimos, né, até quando a gente não fala, né, Deus sabe de tudo, né, isso é impressionante, né. E eu pensando comigo assim, bem que eu podia fazer uma missão quando for tirar essa licença, tirar essa licença para fazer uma missão, mas eu não queria tirar uma lição, fazer uma missão de sofrência, né? Olha o meu pensamento. Eu queria fazer uma missão num país de primeiro mundo, país diferente, falar um inglês, de repente lá. Unir o útil ao agradável já. Exatamente, né? Já experimentar coisas diferentes, claro, conhecer a cultura, né? Claro, isso mesmo, de repente os Estados Unidos, o Canadá, né? Fazer uma coisa diferente, assim, né? Ver lugar bonito, paisagem, assim, nada contra, né? Eu acho muito importante, né? E realmente tem que ser muito bem valorizado os missionários, né? Perfeito. Principalmente nesses locais aí de difícil acesso, de difícil alimentação, difícil vestimenta, difícil pregação do evangelho, né? Então tem que ser bem valorizado, né? Mas o meu pensamento era esse, né? E aí isso aqui ficou no pensamento e morreu, né? E aí, voltando pra lá pra conversa, né? Ele conversou comigo, né? E daí tu te anima a ir lá, né? A gente te auxilia financeiramente com valor, lá pagamento semanal, né? Valor semanal, vai te mantendo. E aos finais de semana tu vai e abre uma igreja aqui em Brisbane, daí no ano que vem, ou espera um ano, tu abre na cidade do lado vou dizer, né? Que é Tumba, né? Uns 120 km de distância, né? E tem outro pessoal lá, né? Então esses 2 pontos aí para abrir igreja lá, tu te anima? E eu falei, pastor, eu tenho que conversar com meus 50%, né? Vou lá conversar com meus 50%, aí depois eu lhe retorno, não posso dizer nada agora, né? Tá certo. E aí eu fui lá falar com a Excelentíssima, né? E a gente conversando, conversa vai, conversa vem, né? E a gente chegou no mesmo denominador comum, né? Uma oportunidade única, né? Um desafio, né? Sim. A gente fazer uma experiência nova, né? E a gente relativamente novo, né? Não tinha filho ainda, né? Então vamos aproveitar, né? Se Deus colocou na nossa mão, é porque Ele sabe que a gente consegue fazer. Porque senão não ia colocar na nossa mão, né? Se Deus proveu da gente fazer aquilo, é porque Ele sabe que a gente vai fazer. Então vamos. E aí, conversando, né, com o pastor, daí a gente pegou e foi pra lá. E incrível, né? A gente chegou lá, as portas foram se abrindo, né? Daí conseguimos local lá, né? E começamos os cultos lá, né? E daí começamos no outro mês, né? Fui visitar o pessoal lá da outra cidade, daí conversa vai, conversa vem, né? E eles falaram que tem uma igreja australiana, igreja muito boa, muito bonita. Se fosse aqui o local dos cultos, nossa, ia ser muito bom, né? Tá tudo prontinho. Igreja linda. Mas era uma igreja constituída por brasileiros ou tinha também australianos? Não, aonde eu fui vou dizer, só frequentava brasileiro. Lá de vez em quando vinha um australiano, daí alguém traduzia as pregações, né? Mas a maioria era brasileiro. Isso. E daí nessa igreja era uma igreja evangélica, né? Dos australianos, né? Daí lá geralmente os cultos eram de manhã, né? Vamos dizer, domingo de manhã. E como a gente queria era pra noite, né? Então não ficava tão ruim. E daí, vamos entrar para ver como é que é, vamos entrar. E daí lá tem a parte administrativa, né? Tem o pastor, vamos dizer assim, o pastor administrativo, vamos dizer assim, né? Em grosso modo, né? Sim. O pastor ministerial, o pastor encarregado da contabilidade, vamos dizer assim, cada um no seu setor, vamos dizer, né? Sim. E a gente foi lá e daí tinha um senhor lá muito simpático, né? Daí o rapaz estava comigo, né? Mas esses eram australianos, esses pastores, ou eram também brasileiros? Não, essa igreja era toda australiana. Toda australiana. Isso, daí o rapaz estava comigo, né? O irmão Roberto, né? Grande amigo, um homem, servo de Deus. Daí já falava bem inglês, né? Daí conversou com eles. Daí conversa vai, conversa vem. E ele, o pastor lá falou, não, eu vou ver com o pessoal então e dou retorno para vocês. Mas uma conversa informal, não anotou nada, assim, só conversa mesmo.
E aí a gente saiu, ia ser muito bom se fosse aqui, mas olha, é muito difícil, né? Uma igreja enorme, bonita, montada, tudo certinho, com telão, mesa de som lá atrás, completinho. Linda a igreja, né? Bancos Mas vocês não confortáveis. tinham cultos, né, nesse templo aí, nessa igreja? Tinha, mas só de manhã. Ah, tá. Só de manhã, que é a cultura deles, né? Só de manhã. E aí a gente conversou exatamente com o pessoal responsável das locações de que era da igreja, né? Pastor responsável, né? E aí ele já entrou em contato com o irmão, já deu tudo certo. E lá funciona assim, né? Tu não aluga, vamos dizer, um prédio por mês, tu aluga por hora, né? Daí aluga por hora. Daí essa igreja, como estava tudo montado, a gente só entrava lá, plugava os instrumentos, ensaiava. Fazia as reuniões lá e... Isso, e fazia o culto. Isso, daí a gente pagava, vamos dizer, alocou por 2 horas, era, vamos dizer, $30 a hora, não me lembro, né? Pagava $60 pelo culto, né? Sim. E era isso, fazendo completinho. E já na outra cidade, que foi a primeira que a gente chegou, né, Brisbane, era um salão, né? Um salão, e aí não tinha nada, né? E daí, o que a gente fazia, né? Daí o pastor conseguiu comprar para nós umas caixas de som, uma mesa de som, né? E daí a gente chegava todo culto, a gente chegava com o carro lotadinho, descarregava a caixa de som, mesa de som, instrumento. Montava tudo. Pegava as cadeiras como se fosse aqui no cantinho, montava todas as cadeiras e deixava prontinho. Tinha um púlpito móvel lá, a gente montava o púlpito, começava o culto. Encerrava o culto, lá tem uma cultura legal de depois ter um chazinho com bolacha. Sim. Uma bolachinha, um chazinho, um cafezinho, né? Daí a gente fazia aquele feedback, né? Aquela conversinha, né? Daí depois encerrava o culto, a gente ia lá, pegava, guardava tudo no lugar, limpava, botava os instrumentos no carro, caixa só no carro e voltava. Daí todo culto era assim. E uma cidade para outra, 120 km. 120 km. Andava 120 km fazer um culto. Aham. Daqui a Porto Alegre, mais ou menos. Isso quantas vezes na semana? Assim, na cidade que a gente estava, a gente começou com 2 vezes na semana. Só que como o pessoal trabalha bastante lá, ficava meio complicado. Aí o dia do meio da semana o pessoal não costumava ir muito. Então a gente deixou só num dia na semana. E no outro, um dia na semana também. Daí a gente era no sábado, nessa cidade longe. E daí que a gente fazia? A gente ia de manhã, a gente fazia visitas. E daí depois a gente de tarde eu dava aula de música. E daí a gente ensaiava com o grupo e começava o culto. E depois do culto, fazia o lanchinho, né? E daí a gente voltava, né? Vocês iam de manhã até de noite, né? Isso, O dia inteiro envolvido. o dia inteiro. Daí às vezes a gente, os irmãos lá muito hospitaleiros, né? Legal. Muito. E daí convidava a gente pra posar, pra jantar lá, e daí a gente ficava, né? Várias vezes a gente ficava e voltava no outro dia de manhã, até melhor, né? Pra não voltar tão cansado, né? Sim. E daí a gente fazia isso daí todo final de semana. Todo final de semana. E Deus abençoou bastante, né? Eu gosto de dizer que foi 10 anos em um, né? A gente aprendeu bastante. Com certeza, um intensivão, né? Foi No intensivão. mínimo, né? Intensivão. Um ano o irmão ficou lá? Não, eu fiquei lá, deu 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses lá. Mas aí tu pediu essa licença então? Isso, a gente quando completa 5 anos, dentro tem direito a tirar essa licença de 2 anos, né? Então tu foi pra lá e de lá mesmo tu pediu a licença? Não, pedi antes. Não, isso é bem de Deus, sabe por quê? Porque essa licença é a cargo do comandante. Se o comandante dissesse pra ele, tu não mesmo vai... tendo já tendo direito, já no período, também não é a hora que tu quer, do jeito que tu Não, se quer. o comandante disse que não, porque sabe por quê? Porque eu tinha um colega lá no outro batalhão que eu servia, o Cândido lá, o cara pediu e o comandante negou, não, tu não. Não, e daí o cara teve que pedir baixa da brigada, saiu da brigada, pra virar caminhoneiro, ele ia pedir esses 2 anos. Tu sabe, né, é condicionar o comando, né? Sim. É condicionar o coronel ali, que te comanda. Sim. Se dissesse pra ele não... Vai que é uma peça fundamental também ali, né? Pro trabalho, alguma coisa. só que- Ou tem pouca gente, né? Está nessa cidade, que tá nessa cidade mesmo, tem pouco efetivo, né? Sim. Tu vê, bem de Deus, as portas, não. quando é de Deus as portas vão se abrindo, né, cara? É verdade. Porque se não é de Deus, o troço começa a dar errado, a enrolar, o visto não sai. E é bem assim, é os sinais, né? E Deus tem um plano e um propósito, tudo, né? Deus já estava te falando antes de tu ir, que tu ia lá para fazer a obra, né? Coisa que tu queria. É verdade. Então Deus tem os seus planos e os seus meios de conduzir a gente pro lugar que a gente vai funilando. O cara acha que o cara tá indo, né? Mas é Deus enviando, na verdade. É verdade. E daí tu ficou lá quanto tempo lá? Depois daí tu abriu essa igreja lá, ficou cuidando lá quanto tempo lá? Olha, a gente abriu em outubro de 2018, né? Em outubro de 2019 fez um ano, né? E final de novembro, até foi dia 15 de novembro, eu voltei pro Brasil, né? Então deu esse 1 ano certinho. 15 de novembro de
2019. 2019. Pois é, nessa licença é 2 anos. Se não voltar em 2 anos, tu é desligado. Aí tu vai pra reserva, tu é... Bem dizer, tu é mandado embora da brigada, né? Se não voltasse. Perde todos os direitos. Isso, e agora que eu quero te perguntar, quando é que foi essa decisão? Porque tinha que tomar essa decisão. Ou tu volta, ou tu não volta e perde a brigada e... Essa é uma decisão difícil de tomar, né? Porque tá num país de primeiro mundo, tá trabalhando na obra de Deus. E aqui o tempo tá acabando pra ele. Ele tá 1 ano e 8 meses, 2 anos. Ele pode ter que chegar lá 1 ano, 12... Na verdade, já tava estourando 1 ano e 10 meses. Porque Pois daí é. eu fiquei 2 meses antes aqui, né? É, Eu tava estourando. então teu tempo tava acabando pra te tomar uma decisão. Tu tinha que tomar uma decisão sob pressão, né? Isso mesmo. E até eu pensei assim, não, vou ter que vir 1, 2 meses antes, porque vá que dê alguma burocracia e demora algum documento, alguma coisa, eu tenho que correr atrás, eu não consigo, a gente sabe que tudo depende, né? Preciso de um documento aqui, tem que ir lá pedir pra não sei quem. Sim. Eu penso, se demora, passa do prazo, né? E, bom, a gente botou na balança, né? Que nem a gente tava conversando, né? A gente... É uma prova mesmo para ver se a gente é crente mesmo ou não, né? Porque o dinheiro corrompe a gente. Corrompe, né? Infelizmente, né? É tentador, né? É muito tentador. E aí, que nem tu falou, né? Tava lá, né? Daí, alimentação diversificada, local nota 1000, né? A igreja lá, né? Fazendo a obra de Deus, né? Entrada, tinha bastante entradas. Sim. E, bom, deixa tu concluir essa parte que eu quero te fazer uma pergunta depois. Tá. E aí a gente botou na balança, né? A gente não tinha filho ainda, né? E daí chega uma certa idade, se tu não tem filho, vamos dizer agora, né? Aos 45 segundos tem. Outro tem agora, depois já começa a ficar preocupante, né? A igreja vai descendo ladeira abaixo, né? Não, então, esse é o momento, né? Daí os meus pais daqui, né? Os pais da minha esposa também já de idade, né? E ela, a única filha mulher, né? Ele começou a botar na balança, né? Nessa parte da família, né? E aí eu botei na balança também a questão do serviço, né? Que lá dá dinheiro, né? Tu recebe por hora, né? Mas tem que fazer valer essa hora. Mas aí tu trabalha demais. Meu Deus do céu. Vivia cansado. Trabalha demais. Mas além da obra do senhor, trabalhava secularmente também. Sim. Pra se sustentar também. Isso. De segunda a sexta eu trabalhava e daí sábado e domingo fazia a obra de Deus, né? Sim. E daí o pastor dava Tu não era remunerado, então? Não, o pastor dava um auxílio pra nós, não, que daí desse auxílio dava gasolina pra ir pra lá, porque querendo não tu gasta, né? Era mais pra obra mesmo, pra se manter. Isso, e pro aluguel, né? E daí vamos dizer assim, a água, a luz, a alimentação é com nós, a gente tem que se manter, né? E a gente queria juntar um troquinho também, né? Juntar um troquinho pra trazer, né? E aí a gente trabalhava, né? Daí trabalhava direto de segunda a sexta, né? Mas trabalhava bastante mesmo. Tu e tua esposa. Eu e minha esposa. E aí eu botei isso na balança, né? Porque daí eu pensei, eu pensei, que adianta eu estar aqui, né? Porque se tu, vamos dizer, tem uma profissão que lá eles querem, vamos dizer, TI, né? Técnico de informação, tu vai lá, ou tu é engenheiro, ou tu é médico, né? Ou tu é um pedreiro bom, sabe sentar tijolo, né? Sentar piso, né? Fazer essas coisas, né? Tu consegue um salário bom e trabalhar um pouco menos. Mas eu não sabia fazer nada, né? Só carregar, né? Só carregar tijolo, carregar massa, né? Daí, então tu pega um serviço ruim, né? De limpeza, de servente de obra, né? O serviço mais tranquilo que eu peguei foi de Uber, né? Mas foi da finaleira já. Daí quando eu tava de Uber, daí tava mais tranquilo, né? Mas até então muito trabalhoso, né? Daí eu botei isso na balança, né? E eu pensei, a aposentadoria também lá é diferente, né? Eu vi as pessoas bem mais velhas trabalhando, né? Eu pensei, não, então, botar na balança, eu consigo ter vamos dizer, aproveitar um pouco mais o meu tempo, né? Aqui no Brasil, né? Daí a gente conversou e não, vamos voltar. Sim. A gente decidiu voltar. E como é que era, assim, claro que ali tu colocou o teu estilo, né, na igreja, né? Porque como tu estava liderando e conduzindo a igreja, ministrando, tu colocou, mas você chegou a frequentar, por exemplo, outras igrejas com outros líderes, como é que é o estilo? São parecidas no Brasil, aqui como no Brasil, ou são diferentes, assim, estilo de culto, como é que é? Bem interessante essa pergunta, porque assim, ó, como a gente estava conversando, né, antes das gravações sobre a liturgia do culto, né, lá na Assembleia de Deus Austrália, a liturgia do culto é diferente da Assembleia de Deus daqui do Brasil. Né? Eu frequentei a Hillsong lá, né? É bem diferente. Já é né? diferente. Já é bem diferente. Os cultos lá, né? Multidão de gente. Tu chega lá, tem uma ilha no começo, assim, daí tem lá, né? Português, espanhol, alemão, italiano. Daí tu vai lá na tua língua, né? Vou lá no português, né? Muito direitinho. O inglês não... Fui
direitinho, né? E aí lá eles te dão um fonezinho. E daí tu bota aquele fonezinho, que tudo que eles estão falando, estão cantando. Já é traduzido. Já é traduzido na hora pra ti. Daí então tu consegue captar todo o culto, né? Entender tudo, né? E é bem interessante isso daí. Legal. E daí lá da Assembleia de Deus, quando eu fui, a liturgia do culto é diferente, né? E daí pela nossa raça milico, vamos dizer assim, né? E querendo ou não, né? A gente tem que ter uma obediência, né? Uma obediência ao pastor da igreja, a obediência, né? O encarregado da igreja, né? E daí, na verdade, tinha alguém sobre mim, né? No caso, o pastor, isso, alguém responsável, né? Por mim, né? Que é o pastor, presidente da igreja ali, né? Que daí que a gente fazia, a gente seguia a liturgia do culto, que era da Assembleia de Deus da Austrália, né? Daí na outra cidade, né? Os irmãos, eles gostariam que fosse a liturgia do culto igual a Assembleia de Deus daqui do Brasil. Então a gente já fazia conforme aqui no Brasil mesmo. Mas na outra cidade, né? A gente fazia como a da Austrália, né? E da Austrália, né? É bem diferente daqui. Tem os cultos do meio da semana, que daí é o culto de ensino, né? Que daí tem os hinos da harpa cristã, quando são tocados, né? E ensino da palavra. Já no culto de domingo é diferente. Aqui no caso da nossa liturgia do culto, né? Nós convidamos as pessoas, né? Convidar o irmão fulano de tal para vir aqui ler uma palavra, né? Convidar o irmão fulano de tal para vir aqui cantar, o irmão fulano de tal para vir aqui cantar, né? Assim, isso no Brasil. Aqui no Brasil, isso. Lá não, lá já é mais parecida a liturgia como se fosse aqui da Batista, né? Tem uma banda, tem uma banda, e essa banda que toca todos os louvores, né? Daí começa lá com o dirigente, né? Ele dá a saudação, faz a oração. Depois da oração, daí tem aquele momento de louvor contínuo. Daí tem os louvores, né? E eu acho interessante essa parte do louvor, porque essa parte do louvor segue uma temática interessante, né? Porque até quando tu chega na igreja de um jeito, né? Cada um chega na igreja de um jeito, né? E daí o louvor, ou ele te impacta, né? Ou ele te jorja, vamos dizer assim, né? E daí chega na igreja, né? Daí lá na Assembleia de Deus Nosso Cara lá, chega lá, o primeiro hino é aquele hino alegre, né? Aquele hino mais pegadinho, né? Aquele hino pra cima, né? Pra te se... Opa, tô na igreja, mudou, mudou, não tô mais em casa, não tô no serviço, não, aqui o lugar é diferente, né? Daí, já te impactou. Daí depois já tem um hino, vamos dizer, com uma levada média, né? Uma levada média. E daí depois o hino de adoração. Exatamente. Aí sim, aí tu... Até fazer a pessoa desligar também, porque chega ali com a mente cheio de coisa, né? Claro. E até tu... É como mais ou menos igual aqui, assim, pelo jeito. Isso mesmo. Porque daí, vamos dizer, tu tá no... louvor de júbilo, esses dizem que é o primeiro, né? Júbilo, de alegria, de disposição, assim, mais pegado, né? Não é sempre que a gente faz igual, mas tem uma diversificação, mas realmente às vezes é assim, tem esse louvor de início de júbilo, depois ele tem uns mais pegados, né? Depois, a princípio, é para ser um de adoração, para preparação para a palavra, né? Isso mesmo. Aí depois a palavra. Isso mesmo. Aí o apelo, vocês tinham um apelo também? Sim. E aí, né, tava o hino de adoração, né? Daí depois de adoração, daí a gente ia lá, fazia a apresentação dos visitantes, né? Quem tava visitando, que como um país imigrante sempre tinha visitante, né? Sempre tinha visitante, né? E de várias denominações, né? E daí fazia lá a apresentação dos visitantes e depois partia para a palavra, né? E a palavra é muito interessante, né? Porque, vamos dizer, se o senhor, a sua palavra de pregar um exemplo é meia hora, se transforma em 1 hora. Porque aí o senhor fala em português, aí tem alguém traduzindo em inglês, né? Tem que dar as pausadas, né? Isso, tem que dar as pausadas. Já olhei no YouTube pregações assim. É chato de ouvir. A primeira vez que eu fui pregar, né? Daí, às vezes a gente se emociona, né? E dá uma encarreiradinha, engata a primeira, segunda, terceira, daí tu tá, né? Daí veio o pastor assim, fala pra mim, pra me dar uma calmada. Né? Aí, claro, eu olhava, coitado do rapaz, eu tava apavorado assim, né? Que eu tive primeiro agora. O que ele falou, aquela frase lá? Já se perdeu, né? Sim. Não, isso acontece nas melhores igrejas. Eu olho a Alcance Curitiba ali, que é uma baita uma igreja, todos os caras falam bem. E os caras acontecem daí, cara. Os pregadores, tinha um mexicano lá, o cara que tava traduzindo em português ali também meio que se perdendo em coisa. Mas é ruim tu na graça e na unção e motivado ali, né? Tu tem que ir travando. Né? Isso aí, daí acontece, daí, claro, daí depois tu vai se adaptando, né? Deve acostumar tanto. Deve acostumar tanto, é que... Trouxe pro Brasil isso.
Não, até que acho engraçado, né? A gente se adapta bastante, né? E daí até do jeito que... Pra ver que engraçado, né? Até o jeito que a gente prega, daí tu se adapta ao local, né? Porque daí, que daí eu me baseava mais? Me baseava mais na parte teológica da palavra, né? Daí isso foi bom, porque me forçou a estudar mais. Então, isso, claro, dependia da graça de Deus, né? Sem ela não tem como, né? Só por Deus mesmo, né? Sim. Mas me aprofundava na parte teórica, né? E daí ia falando, né? Daí tu conseguia ter uma fala mais pausada, né? E aí ele traduzia, né? Daí depois, né? Convidava o pessoal, né? Quem queria aceitar Jesus, uma oração lá na frente, né? E daí depois, por último, era a oferta. A parte da oferta, né? Daí tinha um recipiente, como se fosse gasofilácio, né? Vamos dizer assim. E daí a pessoa ia lá, daí tocava um hino, a pessoa ia lá e ofertava. Igualzinho aqui. E daí depois aquele chazinho com bolacha e cafezinho, né? Isso não tem. É que você vem dos ingleses, né? Que são Sim, da Inglaterra, né? Dos ingleses, né? Tem inglês. Daí tomava aquele café. Colônia, né? É uma colônia, né? Inglesa, né? Austrália. Isso, aham. E daí já vem essa cultura dos ingleses, né? Que os ingleses, o chá dá 5 que eles falam, Foi a né? primeira vez que eu tomei chá com leite lá. Bem variedade. E tu sabe que é bom? Deve ser bom, tá? E é bom mesmo, e é bom. Interessante. É igual mate doce. Tem gente Não deve que ser não gosta, bom. mas não é, bom, não é ruim, é bom mate doce. Sim. É bem interessante. E daí tu voltou, e daí tu... Vambora, vamos voltar doce com leite, tá pra, falando. vamos pra casa. E daí a ser gente ruim. voltou. Hã? Deve ser ruim. Não, tomei, mas é bom. É? Eu tomei quando era bem pequenininho, mate doce com leite. É? Mas eu era piada. Não me lembro mais. Era tão louco, foi só quando era piada. Não é tão... Não é comum, né? Não é comum. Não é comum, uma coisa comum. Tu chegou no Brasil que ano? 2020, na pandemia? Não, eu cheguei, foi 15 de novembro lá que eu saí, né? Daí eu cheguei 15 de novembro de 2019. Daí virou o ano já pra pandemia. Bem... A pandemia estourou mesmo, foi em fevereiro, março aqui, né? Isso, Mais foi ou do menos. carnaval. Mas já estavam tendo as restrições lá, porque mal um pouquinho talvez tu nem conseguia vir, Mas, né? não, e foi interessante que eu saí de lá, começou a dar umas queimadas, que daí cancelou todas as viagens. Deu as queimadas, daí ficou cancelado por uma semana, vamos dizer. Sério? Daí logo depois já veio as restrições do Covid, né? E daí se eu deixasse pra vir, vou ir vou dizer assim, na última semana que eu tenho da licença, né? Eu não ia conseguir vir, né? Não ia conseguir vir. Gostei. Tudo certinho, né? Tá, mas aí tu tava na brigada antes de ir? Isso. Em Rio Pardo já? Não. Eu tava... Charqueados. Encharqueadas? Agora não lembro se eu tava em Charqueados ou Minas do Leão. Tava em Minas do Leão. Tá Minas não, já. Tava em Minas do Leão já. Eu acho que... É em Minas do Leão, isso mesmo. Tava em Minas E do aí Leão. quando tu volta pra Pro qual mesmo cidade? lugar. Ah, pra No Minas. mesmo lugar. Eu voltei pra Minas do Leão. Daí depois foi em 2000 acho que foi abril de 2021, daí eu vim pra cá pra Rio Pardo. Legal. Tá trabalhando aqui em Rio Pardo agora? Legal. Então, Rio Pardo, até Bem agora. melhor, né? Não precisa viajar, né? É Bah, ficar mais tempo em casa, né? É outra vida. Aproveita mais, né, também. Sim. Com certeza, porque a vida não é só trabalhar, né, cara, e ganhar dinheiro. Né? Fica adianta o cara correr atrás do vento aí, né? E esse Isso tempo aproveita. de deslocamento que acaba perdendo é tempo que te sobra pra ter mais disposição, até pra fazer a obra, tá envolvido com obra, a com tua a comunidade de família. fé, com a igreja ali, né? No caso, né? Sim, até- Família, né? Tirar um tempo com a família, que é importante Exatamente, também, né? Exatamente. Daí até para firmar alguns compromissos é complicado, né? Porque daí ficava muitos dias fora de casa, né? E daí, como é que vai firmar muitos compromissos com a igreja, né? Mais complicadinho, né? Daí agora já conseguimos aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos firmar uns compromissos. E criança, tu falou em off, agora tu tá liderando os jovens da igreja. Isso. Na Assembleia Rio Pardo. no caso. Isso. Estamos falando de trabalho Faz com tempo que jovens. tu lidera os jovens? A gente foi, acho que foi em 2000, foi no ano antes da gente embora, 2016. Acho que foi 2016 que a gente ficou com o encarregado dos jovens aqui, segundo encarregado aqui em Rio Pardo, né? E daí depois, 2017, um pouquinho, até aí, né, os primeiros meses, que eu acho que foi em março, daí no comecinho a gente auxiliou também, né? E daí depois, quando eu voltei pra cá, fiquei encarregado de uma congregação na Vila Pinheiros, né? Daí ano passado não fiquei com nada, né? Fiquei na reserva, que negócio de dizer, né? Se precisar de uma ponta vai, se precisar aqui vai, se precisar ali vai, né? E daí esse ano Deus inquietou e tocou o coração da gente, né? E daí o pastor, né, designou a gente para ficar com a juventude, né? E daí estamos esse ano com a juventude, né? Estamos
tentando fazer, como eu disse antes, né? O nosso melhor possível, né? Dentro da nossa possibilidade, né? Da nossa possibilidade, né? Tá ali com o pastor Daniel, né? Isso. Inclusive, um abraço aí pro pastor Daniel, caso ele vê isso, né? Deus abençoe. É verdade. Um abraço, pastor, aí, todos os obreiros e membros da igreja lá, né? Da Assembleia de Deus aqui de Rio Parque. Deus abençoe essa igreja e que faça prosperar cada vez mais o nome de Jesus aí. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém. E já adquiriu uma bagagem, né, cara? Esse tempo que tu teve lá, tu já, É verdade. já teve uma bagagem o pastorado, talvez futuro aí, né, cara? Quando vê, né? É meio difícil, né? Já não mais uma licença provisória, né? Mas. Eu brincava com a minha esposa, né? Eu falava pra minha esposa, né? Ela falava, não, eu quero ser pastor. Eu falei, não, eu quero ser pastor. Tu falou? Eu falava pra ela, não, eu quero ser pastor. Né? Eu sou novo ainda, tem tempo, eu quero ser pastor, né? Mas, olha, tem que dar os parabéns pro senhor, não é fácil. Né? Porque Tinha uns bodezinhos lá, não? sempre tem, né? Todo lugar. Todo lugar tem, né? Que, no caso, como eu disse, não era pastor-presidente, né? Eu era encarregado, a gente abriu as duas igrejas lá e a gente era encarregado de lá, né? Então é como se fosse pastor local, na verdade é o pastor local, né? Na verdade né? E não é fácil. Pá, não é fácil. É complicado. Não é fácil. Ainda mais eu que não tenho uma bagagem de vida cristã. Como eu falei, minha esposa foi extremamente fundamental nisso, né? Porque ela me ajudou muito nisso, né? A ter essa bagagem de experiência, né? Glória a Deus. Ela era minha bagagem de experiência, na verdade, né? Que me orientava, né? E me auxiliava, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil, né? Porque às vezes vem, o senhor sabe bem, né? Às vezes vem os problemas e se chegou ali tem que ter uma solução, né? Exato. Ou pelo menos um caminho a indicar, né? Então foi muita campanha de oração, né? Muito jejum, né? E graças a Deus deu vitória para nós, né? Amém. Amém. Deu vitória, né? E quando tu chega num local, né? No caso, abrimos a igreja, né? E aí, no caso, quando a gente abriu a igreja, tinha 2 obreiros, né? Que é eu e a minha esposa. Eu ia dizer, já começou bem, já começou obreiro, né? 2 obreiros, né? Eu e minha esposa. Meu Deus do céu, né? E daí, assim, né? Chutava o escanteio e ia na cabeça. Era assim, né? Daí com a graça e a misericórdia de Deus, como eu falei antes, eu já tocava, né? E minha esposa cantava, né? Ela teve uma época que viajou com uma missionária, o estado todo cantando, né? Então ela já canta, já tem experiência, né? Sim. E eu toco, né? Então tá, daí fechou esse tempo. Da Não, parte ainda do bem, louvor, O louvor tá completo. não, tá, pelo menos ali dá pra ir, né? garantido. É um violão e voz ali a gente faz, né? Já tá bom, né? Eu tentei fazer um pouquinho mais de violão e voz, mas a mulher ficou meio brava comigo, né? E ela dizia que eu parecia aqueles artistas de circo lá, aquele rapaz da esquina que bate no pé tem o pandeiro, do outro tem o bumbo, né? Fazia aqui, dava um som, segurava um chocalho aqui. Eu tentei fazer, daí o áudio final foi quando eu falei pra ela que eu ia botar uma gaita de boca aqui pra fazer o solo enquanto eu tocava. Não, ela não pensou, não, aí é demais, aí é demais. Não, aí é demais. Daí a gente fazia voz e violão, né? E daí a gente fazia assim, vou dizer, ela dirigia, né? E eu pregava, e às vezes eu dirigia e pregava, e ela ficava dando assistência, né? Mas a palavra era sempre eu que pregava, né? E quanto à palavra, assim, eles te davam essa liberdade, né? Sim, conforme sim. a inspiração ali. Isso, exatamente. E Legal. daí é engraçado que numa igreja era uma sistemática, né? Bem teórica, né? Uma igreja bem teórica, né? E a outra igreja, lá que a gente abriu, é bem diferente, né? Era uma igreja mais avivada, né? Uma igreja mais acalorada, e outra era mais teórica, né? Então isso meio que... E isso, daí quando eu ia estudar para pregação, só que na outra igreja, que essa era mais avivada, daí já tinha os irmãos lá com mais experiência, né? Daí usava mais os irmãos também, davam um revezamento, né? Ou para dirigir, para pregar, então não era todo culto que eu pregava ou todo culto que eu dirigia, né? Daí tem cultos que eu me concentrava mais na parte do louvor, tem outros que eu dirigia, tem outros que eu pregava, então a gente fazia um revezamento maior, né? Mas na outra era só eu mesmo, né? Lá de vez em quando, daí vinham uns irmãos de fora, né? Daí eles traziam a palavra, né? E aí um fato engraçado, eu peguei e fiz um estudo da palavra, né? Sobre os espíritos malignos, né? E Deus foi dando graça, foi pegando estudo. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, eu tava pregando, né? E daí que nem o apóstolo Paulo fala, né? Os crentes de Bereia, né? Tava pregando, daí tava aqui, né? Tava aqui pregando, tava aqui, né? Eu olhava assim, pregava, falava a palavra, porque isso, daí eu já folhava lá.
isso, e olhava, isso, e olhava. Meu Deus, começou a bater o nervoso, porque assim, tu estuda, né, tu sabe, não, eu tô falando com convicção, eu estudei, eu sei, eu pesquisei, procurei, mas mesmo assim, né, tu via lá os irmãos procurando, e eu falei, deu 1 hora de pregação, foi meio longuinho, né? Era longo pra eles 1 hora? Geralmente, o que é? Geralmente é meia hora, né? E aí aquele dia foi meio longo, né? Pela noite, né? Foi meio longo, né? Mas eu pensei, não, eu avisei, né? Vou explanar tudo pra bem direitinho. E aí depois do culto o irmão foi me cumprimentar, né? Falou, não, eu prestei atenção, eu tinha fatos que eu não sabia, né? E eu fui pesquisando na Bíblia e realmente existia, né? Muito boa pregação, gostei bastante. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus dá graça, sustenta. Graça. Aí eu fiquei, aí isso aí, eu me aliviei. E daí teve um dia, eu cheguei e falei pra minha esposa, falei, mulher, tu vai ter que pregar, né? Vai ter que me ajudar. Ela, não, o meu ministério é louvor, né? Tu sabe, né? Eu falei, não, mulher, mas assim, querendo, não fica pesado. Fica pesado. Puxado. Então me auxilia assim, então vão tal dia assim, tal época que daí geralmente não tem muita gente, daí tu prega lá então, daí dá uma folga, tá. Rapaz do céu, foi o dia que mais teve visitante na igreja. Encheu a igreja e um monte de visitante. Eu falei, não, que é pra ser a tua palavra que é pra ser ouvida, né? Sim. É Deus provando. E graças a Deus foi benção, né? Foi benção, né? E vem vindo, né? São situações desafiadoras, né? Deus sustenta, né, cara? Deus vai te dando graça pra te... verdade. Sustentando, te dando direção, né? Porque muitas vezes também o cara se prepara também pra estar lá em cima, chega lá em cima ali, a pressão da igreja, a igreja te olhando, tem um mundo espiritual, muitas variantes, cara, que estão envolvidas. Tu não te prepara, tu não tá 100% preparado. Tu não é um cara que né, é um pastor itinerante que prega domingo a domingo, né, cara? Sim. Tu é um cara que vai ali uma vez por mês pregar, coisa, né? Agora, se tu é um pastor itinerante, né, que prega... Vive disso. Vive disso. Por mais que o cara esteja nervoso, ele tá acostumado com aquele ambiente, com aquilo ali, né, cara? Tá... Mas esse nervosismo, de certo modo, sempre, até certa medida, é saudável, né? Ter esse nervosismo, na verdade, é uma indicação de um certo temor, na verdade, né? E o peso da posição ali. Porque, querendo ou não, é uma preocupação também de estar dentro da palavra, né? Não sair fora, né? Até porque às vezes a gente erra também. Claro. Eu já tinha sido público e disse, eu vou largar isso daqui de mão, vou vender batata na... Isso daqui não é pra mim, cara. Né? O cara prega ali depois, isso daqui não é pra mim, cara, sai fora isso daqui. Porque tem muitas variantes, né, cara? Sim. Imagina tu na frente da igreja, assim, né? Mas é legal que meio a isso, né, tu começa a ver o agir de Deus, o que realmente ele sustenta, né? Com certeza. Porque às vezes tu vai com um conceito, vai dar isso, né? Deus leva para outro, ou tu vai cheio de medo, tu vê Deus sustentando, dando graça, né? É bem interessante, né? Até porque o compromisso com a palavra é com o próprio Espírito, né? De fazer ela ter o efeito necessário, né? De impactar os corações, né? A gente fazer a nossa parte ali também e Deus faz a dele, né? É verdade, é bem isso mesmo, né? E o culto vai além das 4 paredes da igreja, né? Com certeza. Vai antes na nossa casa, né? Sim. Vai até depois, na hora do cafezinho também. Na verdade, o culto é a nossa vida, na verdade. É né? verdade. Apenas o culto em si ali é a esterilização daquilo que nós devemos viver, na verdade. Né? Manifestação. Porque não adianta eu vir aqui, que eu sempre digo, né, e ministro às vezes aí, vem na igreja do aleluia e glória a Deus, mas depois tá lá no mundo pecando e vivendo de qualquer jeito. Então, que culto tu tá prestando a Deus de verdade, né? É Não verdade. põe em prática. Então o culto é nosso dia a dia. Claro que o culto público mesmo ali, a reunião, ela é uma esterilização do nosso modo de vida como cristão, né? É um corpo que se reúne, né? De vários membros que estão espalhados, né? Sim. Estão espalhados por todos os lugares. Mas, que experiência, cara, essa daí, hein? Além da língua, além de estar no outro país, em outra cultura, tudo... Vamos dizer assim, tudo desfavorável, né, cara? Tudo... Tu não ser um pastor, né? Tu não era um pastor, tu era um... Tu recém tinha 5 anos, 5 para 6, né? Isso. Né? Foi corajoso. Corajoso, cara, não é fácil, cara, né? Se tu, por exemplo, se tu é um pastor, vamos dizer, o pastor aqui é mandar pra alçar, o pastor já tem uma bagagem de pastorado, né? Mesmo assim, essa diferença cultural também já gera um impacto. um certo impacto, né? O cara mudar de uma cidade dentro do próprio Brasil, dentro do mesmo estado, já é complicado.
tu mudar de cidade, no caso. Já né? tem os desafios natural, né? Da cultura local, porque, querendo ou não, cada cidade ela tem uma cultura diferente uma da outra. Sim. Por mais que seja do mesmo país, do mesmo estado. Até Mas você- igreja, né? Às vezes, tipo, Por exemplo, tu pega ali... uma ó, assembleia em Rio Pardo, uma do interior, daqui a um pouco também já tem diferenças, né? aí tu pega, por exemplo, ali, ó, Santa Cruz, a cultura ali é diferente da cultura aqui de Rio Pardo. É. Cultura de Rio Pardo e de Santa Cruz é diferente de Encruzilhada, que foi as cidades que eu tive, no caso, né? Como missionário em Encruzilhada do Sul. A cultura é diferente. As pessoas vejam as coisas de um modo diferente. A forma de trabalhar e lidar, né? Sim, até questão, assim, por exemplo, o modo de ver, por exemplo, as questões, né? Um é mais tradicionalista, é mais duro, o outro já é mais aberto. Isso mesmo, é verdade. É verdade. Uns já são mais do abraço, outros já são mais cautelosos, reservados, né? Isso mesmo. Outros já são mais estar sempre junto, reunido. Outros já são mais cada um na sua. O povo lá era quente ou era frio assim? É que nem eu falei, né? A que tava lá, numa cidade era mais teórica, na outra cidade tá. era mais calorosa, né? Sim. Uma cidade gostava muito da parte do ensino da palavra, né? De discorrer sobre a Bíblia, né? E da outra gostava mais do fogo do Espírito Santo, vamos dizer assim. né? Sim. Mas e a questão assim do envolvimento, os relacionamentos, como é que era? Era mais relacionamento dentro do culto ali, o momento do chazinho, ou tinha esses... Relacionamento interpessoal nas É. casas. assim. Tinha bastante relacionamento. Porque aqui no Brasil é bem... Como é que eu posso dizer assim... É bem intenso isso, né? Na maioria das igrejas, né? Esses vínculos, né? No caso, né? Até por causa do discipulado também em si, que é importante, né? Sim, Mas eu sei que tem determinadas culturas que tu vê teu irmão no culto ali e depois não tem mais contato, relacionamento, né? E entre eles lá, os australianos mesmo, né? Vamos dizer, cada um no seu quadrado, né? São bem reservados. São bem reservados, são mais reservados, né? Mas daí, como eu falei antes, eram brasileiros, né? Já tem a cultura. A gente já vem com Trouxe essa a bagagem. Isso, já gosta. Tanto é que te convidavam pra posar também, né? Isso, pra posar, pra fazer, vamos dizer assim, piqueniques no parque, né? Legal. Mas vou ter que contar uma do piquenique do parque. A gente foi fazer convidaram para um churrasco lá. E daí, o que é o churrasco? Ou tu tem uma churrasqueira, ou faz com tijolo lá, ou abre um buraco no chão, espeta a carne lá, toca ali fogo Isso é o nosso, né? e é isso aí, isso é o nosso churrasco, né? E aí, O diesel é aquela coisinha em cima, não. fui convidado para Grade. o churrasco, né? Daí chegamos lá na praça, as praças muito bonito, né? Mas linda as praças. E daí nas praças tinha um espaço lá com bancos, com mesas, e no cantinho assim tinha uma pia grande, um balcão grandão e uma pia, né? E aí a gente chegou lá, a mulher, conversando tudo, daí chegou os irmãos, bastante gente, né? E daí eu falei pra mulher, eu tô preocupado. E ela, o que foi? Olha que hora já é agora e nem o fogo pegou ainda. Nem espetaram a carne. Tô até preocupado, né? Daqui a pouquinho daí chegam os irmãos lá com um monte de bife. Não, então tá, tudo bem, né? Faz diferente, né? Mas tudo bem. E aí eu pensando lá, não, tá bom, tá os bifes aqui, mas vamos fazer aonde? Cadê a chapa? Onde é que tá a chapa, pelo menos? Cadê a grelha? Sim. Como é que vamos fazer, né? E o engraçado lá tinha a pia e daí tinha os balcões da pia do lado. E bem no meio do balcão, assim, ó, embaixo, tinha um botão. For. Tu apertava aquele botão lá, o balcão se virava numa chapa. O balcão virava numa Público chapa. isso? Público. Só no Brasil eles levam até o balcão. Aí o balcão virava numa chapa. E aí tu fazia a chapa, botava o bife lá, né? E fazia lá. Aquele balcão virava numa chapa, tu fazia os bifes lá na chapa. Já chegaram meio pré-pronto lá, vamos dizer, o arroz lá, feijão, aipim, maionese, né? Fazia lá naquela chapa lá. E aí a gente comia lá, mas eu nunca imaginava a pia do lado do balcão da pia, cortar, né? Fazer as coisas. Né? E não, era churrasqueira. Não chegou a fazer um churrasco à moda gaúcha lá? Sim, teve também, né? Que nem eu falei, o pastor Paulo, né? Irmão do pastor Romualdo aqui, né? Daqui do sul, né? Daí lá tinha, né, gente? Não levou um chimarrão pra lá? Eu fiquei com medo de levar Encontra a erva, né? a cuia, né? A cuia de madeira, de porongo, porque daí a madeira não pode entrar lá, né? Pra entrar madeira tem que ser madeira tratada, tem que ter rótulo, tem que ter tudo, né? Daí eu fiquei com medo, já tô indo, né, agora. Daí eu fiquei com medo, né? E daí eu não levei, tanto é que o meu primo me relatou, né, que quando ele foi pra lá,
ele levou um porta-retrato que comprou no Foz do Iguaçu, e aí chegou os cachorros, cheiraram a mala dele e teve que abrir, ó, o porta-retrato. Se quiser entrar, não pode, tem que pagar tanto, e era muito caro a multa. Daí, não, então deixa. E deixou. E aí eu pensei, pá, daí vai ser perdido, né? Daí achei uma cuia de porcelana. É o que tem, né? Daí a gente levou, né? Daí levamos lá a bomba, né? Daí deu tudo certinho, né? Daí a erva, né? Mas tinha erva pra comprar lá? Tinha legal. só o Barão do Cotegipe que eu achei lá, e só que daí embalada a vácuo. Mas daí tu já abria, já era meio velha a erva já. Porque aí faz sentido, né? Vem no container. Aquele embalado a vácuo. Quanto tempo faz lá, né? Vai saber quantos tempos deve ter pra pegar. E ainda o lá, estoque, né? Sim, Talvez não é. Pois Fica é, no o estoque também do. Sim, e aí, daí a gente achou o Barão do Cotegipe e outra marca lá. Outra marca eu não me lembro, mas que a gente tomou mais foi o Barão do Cotegipe, né? Mas aí a gente ia se virando com o que tinha, né? E a gente fez isso, né? E daí tanto é que no aeroporto foi lá, o cachorrinho foi lá, cheirou, não achou nada, né? Não tinha madeira, né? Sim. Daí foi isso, mas a gente tava um chimarrãozinho. Não pode perder essa isca, né? Tá certo. Mas que nem tu disse que fizeram churrasco lá com o pastor, o pessoal lá do Brasil, eles chegaram a fazer para o pessoal da Austrália, né? Participaram do churrasquinho gaúcho? Desse, não, quando eu tava junto, não. Quando eu tava junto, não, né? Desse não, né? Daí, quando eu tava lá eu já tava lá na outra cidade, né? Daí, quando a gente fez isso no balcão, né? Que era uma chapa, daí tinha mais australiano, né? Porque daí tinha bastante irmãos, tava 10, 12, 15 anos lá, né? Daí os filhos já estudavam nas escolas, daí já traziam os amiguinhos, isso, amigos, isso, que já são de lá mesmo, né? Daí trazia os amigos, os conhecidos, né? Sim. Que são australianos, né? Pra fazer parte daí, né? Do churrasco, né? Qual é que é a comida típica mais comum, assim, da Austrália, dos australianos? Bah, típica, assim, é difícil dizer, porque é um país que tem muito imigrante, então tem uma colônia gigantesca lá de libanês, de asiático, tem bastante. Cada indiano, local tem só. E daí, assim, de restaurante de tudo quanto é tipo, né? Mais de tudo quanto é tipo, né? Mas é meio tradicional lá também o fish and chips, né? Que é o peixe com fritas, que é o mesmo da Inglaterra lá, né? E a gente foi lá e pegou o fish and chips, né? Que é o prato de peixe com fritas, né? Essa foi a nossa curiosidade com relação a alguma cultura da Austrália, né? Um pouquinho deles ali, né? Mas que bom que as igrejas estão presentes, né? Glória a Deus. Que bom, glória a Deus. Igreja até inclusive brasileira, assim, tipo de, que nem tu falou, né? Líderes brasileiros ali, fazendo diferença na cidade, né? Glória a Deus. Chegou a ver algum batista lá, não? Ah, não vi. Oi, ó. Pior que não vi. Não. O batista perdendo aí, ó. Mas que nem tu disse, num país desse é mais difícil, assim, tu... Por exemplo, um país de primeiro mundo, assim, é mais difícil servir a Deus, né? Que geralmente tu serve a Deus na necessidade e na dor, né? É as duas questões que geralmente levam a Deus. É raro que pessoas que vêm pelo amor, né? O nosso pastor que veio pelo amor. Mas um país que tem tudo, um país onde tu tem acesso a tudo, tu é servido em tudo, geralmente, né? Geralmente é mais difícil, né? O povo... né, servir a Deus, buscar a Deus, né, por alguma necessidade. Claro, tem as necessidades da alma do homem, né, mas é um povo mais, né, que bem dizer, entre aspas, tem tudo, né, porque eles não tem o principal que é Jesus, né. Mas para distrair, no caso, tu diz, Pra né, para dar uma certa satisfação, falsa sensação de controle, de que tá tudo bem. De que tá tudo bem, eu tenho comida, eu tenho dinheiro, eu tenho boa estrutura. É aquilo que Jesus disse, na verdade, né? É difícil um rico entrar no reino dos céus, porque é uma dificuldade de... Eu não sou dependente, eu não preciso depender de alguma coisa. A sensação que eu tenho, na verdade. De autossuficiência, né? Autossuficiência. Agora tocou num assunto bem interessante, que até quando eu conversava com o pastor lá, ele falava mesmo isso daí. Que é muito difícil, né, tu ganhar alguém para Cristo lá. Tu consegue, vamos dizer, os que já vão lá e são desviados da palavra, vão lá e se desviam, depois voltam, né? Mas vamos dizer, ganhar alguém do zero, por exemplo, né? É difícil. Porque é esse mesmo pensamento, né? Eles têm um pensamento assim, tu trabalha por hora, tu recebe por hora. Daí teu pagamento é semanal. E tem muito serviço, mas muito serviço, né? O engenheiro da obra chega com um carro, chega lá o servente com o mesmo carro, até melhor do que o do engenheiro, né? De serviço e ter pagamento bom, que é muito valorizada a mão de obra lá. Então daí tem aquele pensamento, né? Eu ganho na semana, posso gastar tudo nessa semana, porque semana que vem tem de novo e tem bastante. Né? E se eu não quiser ir, não vou. Se eu quiser ir, eu vou. E aí o pastor disse
disso daí mesmo, né? Tu vai pregar Cristo para uma pessoa que dê lá, ou que já tá nesse ritmo, vai dizer, mas por que eu vou precisar de Jesus se eu já tenho tudo no pensamento dele, né? Já tem tudo, já tenho roupa boa, carro bom, bens materiais, no caso, né? Vou em festa, balada, gasto tudo, para que se eu tenho Como a igreja aqui... de Laodiceia, achava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. Não tinha nada. Eram ricos, mas eram miseráveis. Mas o dinheiro, de certa forma, é uma barreira na vida do homem. Porque, assim, ó, assim, ó, até nós vivemos uma vida boa. De certo modo, nós temos uma vida estável, uma vida boa. Muitas regiões do Brasil, né? Por muitas regiões, se a gente vai pro Nordeste lá, eu tive a oportunidade de estar em Maceió e na Bahia. Apesar de ser lugares lindos, tu entra pra dentro das cidades, é uma pobreza, cara. Uma pobreza que não tem aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vê. Então, assim, nós vivemos um lugar confortável no Brasil, no Rio Grande do Sul, um estado rico. E isso, muitas vezes, também o cara acaba se acomodando nessa sociedade. Imagina se tu tá num país do primeiro mundo, que é 300 vezes melhor que isso daqui que nós temos. Né? Se o cara se acomoda nisso daqui, que é perto de lá, não faz nem comparação, imagina lá, cara. Né? As distrações são... E como eu falei, né, o trabalho, né, ocupa bastante tempo, né, trabalha bastante, né, e aí tá sempre cansado, né. Sim. E daí, não vou ir, tô cansado, vou ir semana que vem. Acaba se acomodando. Entra no comodismo. E até pela rotina, ele diz que o trabalho é intenso, né, porque ganha por hora, chega de noite e o cara tá cansado, eu não vou ir hoje, tô cansado, aí acaba se acomodando, né. Eu não vou ler hoje, tô cansado, amanhã eu leio. E aí chama, né. Mas muito bem, estamos aqui então com o Cristian, nosso convidado aí, que Deus abençoe, obrigado pela tua presença aí, vocês querem deixar uma palavrinha final aí? Bom, quero agradecer, né, ao convite, né, dos irmãos para estar aqui, né, para compartilhar um pouco dessa minha experiência, né, e se alguém estiver pensando em ir para o exterior, né, e quiser conversar comigo, né, a gente sabe um pouquinho, né, teve as experiências, trocar né, uma experiência. O máximo que a gente puder auxiliar, né, que mais que a gente souber, quando chega num lugar diferente, melhor, né? Então, se alguém quiser conversar com a gente, né, estamos disponível, né, para conversa, né? Sim. Quero também agradecer o nosso pastor Daniel, né, que consentiu da gente estar aqui, né, para conversar, né, juntamente com os irmãos, ter comunhão com os irmãos aqui, né? Inclusive, a gente quer também, logo em seguida aí, convidar o pastor Daniel a participar conosco aí. Olha aí, amém. Vai ser benção aí, né? Aprender muito, os testemunhos, as experiências. É verdade. Tem bastante experiência mesmo, bastante testemunho. É uma benção mesmo. E é isso, né? Agradecer aos irmãos aí pela oportunidade de estar aqui, de conversar, né? Amém. De trocar, né, conhecimento com a palavra de Deus, né? Que a gente vem aqui para ser entrevistado, como se diz, né? Mas a gente sai daqui adquirindo conhecimento também, né? Amém. A gente se edifica, né? E onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, né? A gente sabe que o nosso Senhor está aqui, né? Amém. Nosso amém, né? E sendo glorificado cada vez mais, né? Amém. Amém. Prometo os testemunhos dos irmãos aí. Amém. Bem, alguma coisa vocês querem dizer? Não. Amém. Então encerramos aqui, então. Obrigado pela presença e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E até a próxima. Deus abençoe.